seja muito bem-vindo a mais um episódio do Biologicast, o seu podcast de saúde personalizada. Eu sou o Célio Fernandes e hoje nós vamos falar temas que impactam diretamente na qualidade de vida, na longevidade e na saúde reprodutiva. Então não perca, não deixe de nos acompanhar, já convide outras pessoas. E para esse tema eu recebo aqui com muito prazer a doutora Silvia Cristina Almeida, ela que é médica especialista em nutrologia e acupuntura. Doutora Silvia, é um prazer recebê-la. Prazer meu estar aqui. Tá? Eu gosto sempre de começar a conversa assim, pedindo para contar um pouquinho da história, né? Porque eu acho que todo mundo que tem uma autoridade, que tem uma profissão, conquistou isso com algum sacrifício, com algumas experiências. Então, conta pra gente a sua história, pô. Eu sou filha de médico, né? Meu pai foi médico clínico geral da Santa Casa. Eu cresci na Santa Casa. Ah, que beleza. Então, eu era daquela filha que chegava ele para o plantão, eu ficava com as freiras passeando pelo corredor e eu cresci vendo aqueles pacientes passeando pelo corredor de equipo. Então, eu acho que eu não teria outra profissão. Não foi fácil, então, apesar dele ser médico, foi um caminho muito difícil, que daria um assunto para outro podcast, uma outra história. Mas eu consegui, me formei, e aí fiquei na dúvida da especialidade qual que eu iria escolher. Fui para São Paulo, eu iniciei primeiramente, né, nem tá aí, eu fiz urgência no Albert Einstein. Então, eu fazia plantão e fiquei nessa vida de urgência, mas eu queria ser mãe. Então, eu comecei a mudar um pouco a rotina. Eu sempre me interessei sobre a obesidade e o diabetes, porque a minha mãe foi diabética, minha mãe fez insuficiência renal, minha mãe teve todas as complicações do diabetes. Então, eu sou de uma época da nutrologia que era uma especialidade muito nova, né, e que vinha complementar a endocrinologia para os pacientes obesos e diabéticos. Então, a minha entrada na nutrologia foi a minha mãe e as complicações do diabetes. Só que aí, como que veio a bendita da acupuntura? Aquele paciente obeso que vinha da nutrologia me incomodava, porque às vezes a gente pedia para fazer atividade física e a queixa era de dor, era limitação. Então, a acupuntura veio aí. Uma forma de ajudar esse paciente obeso a melhorar a dor para ele ter condições de fazer uma atividade física ou se movimentar para ele conseguir complementar o tratamento de perda de peso. Fantástico. Tô aqui. Que bacana, né? Eu imagino que a sua mãe deve ficar muito orgulhosa de ser alvo, assim, poxa, minha filha se interessou por uma especialidade pensando em como ajudar pessoas como eu, né? Era. E aí vem não só essa atividade da nutrologia que já, desde o início, né, trouxe assim, um olhar diferente para os distúrbios metabólicos, né, com um aprofundamento maior na questão da fisiologia, da bioquímica, das alterações, e até uma crítica em relação a modelos de padrões e tudo mais. Mas a acupuntura, ela transcende um pouco esse modelo, né? Porque a acupuntura já tem muito mais a ver com uma medicina que está muito mais focada num campo energético do que propriamente no campo físico, apesar do efeito dela ser físico. Como que é essa junção das duas especialidades na prática? A acupuntura é uma especialidade que a gente enxerga o paciente inteiro. E a medicina, a gente tem a ocidental e oriental, então a ocidental fragmentou esse indivíduo. Então, é especialista de uma coisa, especialista de outro, e a medicina oriental não. Então, o paciente vem e a gente enxerga ele inteiro. Então, apesar de achar que é alguma coisa holística, de holístico a acupuntura não tem nada. Então, a acupuntura a gente tem ativações nervosas através do agulhamento. Então, a gente tem uma fisiologia dentro da acupuntura, né? Então, a gente não é uma coisa que não tenha nenhuma explicação que seja fisiológica ou propriamente física mesmo, né? O que muda é a visão. Então, quando o paciente chega para mim, eu quero entender ele como um todo. Então, em uma sessão de acupuntura, a gente trata uma insônia, uma cefaleia, uma lombalgia, uma cólica, então é tudo, eu não vou fragmentar esse indivíduo. E a nutrologia também é assim. A nutrologia, a gente
pega o paciente e faz uma avaliação por inteiro, da cabeça aos pés, e entender o que ele sente, as apresentações clínicas e levantar as hipóteses diagnósticas. Então, eu acho que me completou tanto a nutrologia e a acupuntura pela forma de enxergar o paciente inteiro e não fragmentar. Exatamente, essa questão do olhar médico para a personalização, para a individualização, né? Individualização. E hoje a gente vê muito, né, que essa questão da fragmentação, ela gera até um efeito assim nos pacientes, que ele tem um médico que cuida do osso, o outro que cuida da pele, o outro que cuida dos olhos, o outro que cuida de um aspecto da doença cardíaca. Então é um conjunto, e muitas vezes não conversa com o outro para saber se uma medicação pode estar interferindo na ação do outro. Então esse olhar, ele integra todas as partes do paciente, né? E com certeza o teu olhar para esse paciente já é um olhar mais pleno, quer dizer, você não lida com o paciente na consulta, é como se criasse uma relação. São pacientes que acabam virando a família toda, né? Então, você acaba, aí primeiro vem um, aí traz a esposa, aí traz o filho, aí traz a avó, traz a mãe, então acaba ficando a família inteira. E até uma retaguarda clínica, que muitas vezes eles não querem ir para um pronto atendimento, e é um paciente antigo que a gente acompanha, então a gente acaba dando a retaguarda clínica mesmo desse paciente. Que bom, né? É um mercado que parecia, há alguns anos atrás, que ele estava desaparecendo, né? Essa questão da atividade, da proximidade do paciente, do médico, né? Então, que bom que na tua prática isso existe. E aí, como você disse, vem a família toda, né? E nesse olhar da família, eu sei que você tem uma atividade relacionada com a fertilidade, né? Muitos casais que querem engravidar e aí te procuram. Como que tem sido a sua abordagem nessa relação? Na verdade, é assim, hoje a gente vem enfrentando uma taxa muito grande de infertilidade no mundo todo, tanto masculina quanto feminina, né? A gente já vem nos últimos anos vendo a mulher engravidando mais tarde, né? Deixando a vida profissional, procurando a estabilidade financeira, a estabilidade intelectual, profissional, para um pouquinho mais tarde, né? E isso, quando ela se depara aos 40 anos, 38 anos, 45, querendo ser mãe. E o homem também está postergando esse desejo de ser pai, né? Mas isso também está relacionado com as quedas hormonais no mundo. Os hábitos mudaram, né? Então, os homens não fazem mais os exercícios, né, que são corriqueiros de carga, porque é só trabalho, é carro. Então, as taxas de fertilidade também têm relação com os nossos hábitos que vem mudando nos últimos anos, né? Então, o abuso do álcool, o abuso do cigarro, o abuso das drogas, o abuso de até hormônios de forma excedente, de forma muitas vezes até desnecessária, com altas doses, inapropriadas, mal indicada, ou por conta própria, ou por outra, de diversas formas. Então, a gente vem vendo isso. O que a gente tem na acupuntura hoje? Tem muitos estudos mostrando a efetividade da melhora da função tanto ovariana quanto da função testicular do homem. E a nutrologia vem com essa mudança, essa proposta de mudar, né? De mudar, colocar para fazer atividade física, de estímulo para mudar a alimentação. Porque o que a gente tem que entender, que alguns anos atrás, o casal, quando a mulher não engravidava, a primeira hipótese era a infertilidade feminina. E lá se patinava e que muitas vezes nem chegava a uma conclusão, porque a culpa era sempre dessa mulher. E nos últimos anos a gente está vendo que o negócio não é bem assim. A gente já sabe que muitos casais não conseguem, mas a infertilidade masculina está presente. Mas então por que a gente não descobre? Ou porque o homem ele não quer investigar, porque ele não acredita que é ele.
né? Ou porque muitas vezes o próprio profissional médico que atende fica muito mais no lado feminino e deixa esse homem de lado. É uma distorção da visão que a gente vê assim em Sim. N aspectos, né, correlacionado com a mulher e o homem. Eu vi há poucos dias um filme, um documentário, que o nome é Pílula Rosa, uma Uhum. coisa assim. E ele fala de uma droga que inclusive não existe ainda no Brasil, Fibanserin, que É já foi um. aprovado nos Estados Unidos e ela tem um mecanismo de ação cerebral, né, neurológico, Uhum. que atua sobre algo que nem se cogita como um problema, né? Mas que uma vez que isso foi estudado, pesquisado, quer dizer, Uhum. tem centenas ou milhares de casos aí de referência, então aquilo que era tido até então, sexualidade parecia que só existia do homem, né? Exatamente. Aí começa-se a discutir esse tema. E esse tema, quando a gente vai se aprofundando um pouco mais, né, nós vemos que a sociedade ainda continua muito machista. Sim. Dentro do consultório médico, né, tanto homens quanto mulheres ainda têm essa visão que foi cerceada ao longo Sim. do tempo. A gente vem de décadas, centenas de anos, né, de uma sociedade que era muito patriarcal, né? Então, esse olhar para as mulheres, acho que é fundamental, né? Eu acho que É. a tua mensagem para a mulher, para empoderá-la e dizer, se escuta, não se sinta culpada, é Não. fantástico, né? Tem que ser, porque a gente vem com uma grande mudança. Hoje a gente fala de banco, não é mais só de banco de óvulo para esse casal, que essa mulher que não ovula ou que tem uma qualidade de óvulo ruim e que vai precisar de fazer uma fertilização in vitro com um óvulo de doação ou uma ovodoação. A gente já não fala mais só disso, não. A gente fala de banco de esperma. Banco de espermatozoide. Então a gente fala daquele homem de também 50 anos, porque o espermatozoide também envelhece. A gente vinha achando que era só o óvulo que envelhecia. Hoje a gente está vendo homens com 50 anos, onde a qualidade espermática ela é ruim também. Uhum. Então a gente tem que lançar mão de outros recursos, já que esse casal, né, a opção foi tentar uma fertilização. Então a gente está falando de coisas que muitas vezes, para muitas pessoas, isso não existe. E que é a nossa realidade hoje. E esse E, casal tem que saber disso. Isso. E você percebe assim que quando esse sonho, ele de fato é muito verdadeiro, o propósito de ter um filho é muito significativo, que estas orientações em relação a mudanças de hábitos, porque a gente sabe que tem muita coisa por trás aí dessa Muita. interferência, não só hormonal, mas até fisiológica, quer dizer, os Tem. hormônios estão também envolvidos, por trás que são baseadas, né, em estilo de vida, em coisas que Sim. estão sendo alimentadas, né, uma série de coisas. Como É. que é isso? Quando você faz a proposta da mudança do estilo de vida, se você quer engravidar, se vocês, né, querem É. engravidar, vocês estão dispostos a isso? Consegue ver uma conversão? É o que eu falo. Ter um filho é uma sociedade. E eu falo para todos. É uma sociedade. Se quem está com a alteração, se é o homem ou a mulher, não importa, né? Mas tem que ser sócio e ninguém abre empresa para quebrar. Então, é para chegar até o final, vai chegar até o final. Então, precisa ter lealdade. Se ou a Uhum. mulher ou o homem, cara, eles não têm costume de fazer atividade física. Então, vai o casal. Ah, um gosta, o outro não gosta, mas eles não estão abrindo uma empresa, eles não Uhum. estão querendo ter o bendito do filho. Então, tem gente que é mais fácil, tem gente que não é, porque cada um carrega a sua história, Sim. cada um carrega a sua trajetória e a gente tem que entender as nossas limitações, né? Para gente que crê, né, em algo, crê em Deus, e falo para todos, Sim. a gente tem que fazer a nossa parte. Ninguém recebe visita em casa sem fazer uma faxina, sem fazer uma limpeza. Então, se você está preparado, se é isso mesmo que você quer, os dois têm que pegar a vassoura e limpar. Os dois têm que levantar o tapete, tirar a poeira e deixar tudo muito às claras. Não é porque não, mas eu não quero parar de fumar. Mas é o desejo do casal. E a gente sabe, os estudos estão aí mostrando que o tabagismo altera muito a fertilidade. Mas não é o sonho dos dois?
então vai ter que recuar, né? É. E você falou uma coisa assim muito bonita, porque eu digo que nós temos, né, o potencial divino de fazermos o que nós quisermos, inclusive de gerarmos uma vida. O homem participa um pouquinho, a mulher, né, cede o seu ventre, o seu corpo, todo o seu contexto nutricional para compartilhar isso e gerar uma vida. Isso não é pouca coisa, né? Isso é um evento fantástico, único. Quem é mãe, quem é pai, Sim, sabe, né, o que a gente está falando e da beleza que é isso e do contexto de responsabilidade e tudo de mais. E como você tudo. falou, não é como uma empresa, eu abri e vou fechar, né? Não, é Não, filho você tem e vai ter a vida toda. Enquanto você estiver vivo, enquanto o filho vai estiver ser vivo, seu, vai estar aí, né? vai ser seu. Eu Né? acho que o que a gente tem que entender é que a gente tem que ser sincero conosco. Uhum. Sincero conosco, o que a gente dá conta de abrir mão. Eu vejo casais que uma não quer abrir mão porque trabalha muito, não quer abrir mão porque gosta muito de café e não quer deixar de tomar café, não gosta de fazer atividade física. Então, será que realmente é esse desejo? É por trás, às vezes, de um casal que chega buscando essa ajuda, né? Pode ser que um esteja muito comprometido, E o muito outro envolvido, e pouco. o outro, né? E infelizmente é o que eu mais tenho no consultório. É, né? Muito uma mulher é, num desespero de conseguir, e quando eu vou atender o homem, muitas vezes juntos, ou até o casal separado, eu vejo que o comprometimento dele praticamente não existe, porque ele passa a responsabilidade para ela. Ela está fazendo, ela, e como se ele não se eximisse de tudo, ele É. não tem Desafiador, né? responsabilidade. Passa um pouco por uma leitura psicológica, né? É. Comportamental. É. Mas a gente tem sempre uma relação, e eu procuro ter uma relação com meus pacientes de amizade mesmo. Uhum. E falo, olha, eu vou ser bem reta, né? Tanto que eu tenho casais que são pacientes meus há alguns anos e peguei numa fase mais jovem, onde eles não queriam, e tô com eles agora tentando e tá demorando para vir. E daí eu brinco com eles, falo, eu avisei, começa mais cedo, porque a gente, né, Sim. envelhece. E sabe uma coisa? Vou te contar uma historinha muito simples, até do meu filho Lucas. Ele, quando tinha 15 anos, ele resolveu fazer esses intercâmbios e foi para o Texas fazer high school. Chegou lá, ele foi recebido por um casal jovem. Ela tinha 25, ele tinha 28 anos. Ele era pastor de uma igreja e tal. E quando nós fomos lá, um ano depois, para buscá-lo, aí eles escreveram uma carta, que foi uma carta até muito emocionada, né? Onde eles diziam o seguinte: nós decidimos receber alguém em casa para ver se a gente tinha a capacidade de amar alguém que não era filho nosso, porque eles estavam dispostos a fazer uma adoção porque não tinham Sim, conseguido. E nós encontramos esse amor através do Lucas, né? E aí decidiram, tá, estavam muito decididos a adotar. adotar. Ele veio embora, 3 ou 4 meses depois, ela engravida. O menino já tem acho que uns 15 anos. É isso, E aí passou um tempinho, engravida novamente, tem um casal, o é filho. isso, Né? Então, é uma é isso. experiência que, assim, tem coisas que nós controlamos e tem Tem coisas coisa que que estão não. fora do controle. Né? E Deus sabe o que cabe para cada um. Né? É a gente aprender a lidar com frustrações, acolher e entender. Uhum. É isso. Maravilha. Agora, passando um pouquinho, é um tema que meio que conecta com isso também, porque quando a gente fala de fertilidade, a gente fala muito da questão hormonal, mas hoje está muito em moda a reposição hormonal, tanto masculina quanto feminina, né? Você tem um trabalho relacionado com essa terapia de reposição. Eu gostaria que você contasse um pouquinho, até porque tem muitos tabus por trás disso, né? O hormônio faz mal, né? Como que eu posso fazer? Quais são as Uhum. consequências disso? E é importante a autoridade de quem lida com isso para falar com É, a autoridade, né? eu acho assim, tudo tem que ser comedido, né? O envelhecimento vem. A gente está vivendo também uma época, uma fase onde, e falo também para meus pacientes, para eu preparar você para os seus 80 anos, não vai ser com 79.
Uhum. Vai ser com 35, com 40, com 45. Né? Então, a gente precisa se preparar antes, com atividade física, com uma boa alimentação. E a reposição hormonal, a ideia não é fazer coisa para se manter fisiologicamente bem. Eu atendo, acho, muito mais homens que mulheres, né, no meu consultório. E o que a gente vê nos homens, né? A gente também vem de uma crença sobre a reposição hormonal masculina, sobre o uso da testosterona. Então, fala testosterona, tem uns que benzem o corpo, tem outros que correm, tem outros que querem, né? E o que é? Nada mais é do que tratar a clínica desse homem. A gente não se baseia só em resultado de exame. Então, a gente já vem de uma fase onde antes a gente colhia, olhava e tratava. Hoje não é mais assim. A clínica, ela é soberana, ela é necessária, eu preciso ouvir as queixas desse homem. Esse homem cansado, sonolento, com sintomas de depressão, sabe, com a ereção matinal diminuída, isso tudo eu tenho que juntar e pensar, será que esse hormônio já não está caindo com a idade, fazer uma avaliação mais abrangente. Quando a gente fala em repor, não é repor grandes doses, porque a gente fala de testo, é a mesma coisa de falar de flor. Tem vários tipos, nós temos, você sabe, né, da Sim, química, nós sim. temos vários tipos de testosterona, a gente tem várias vias de repor, né, então a gente tem que procurar uma via mais fácil, eu sempre gosto de uma via fácil de suspender, nada tão definitivo ou duradouro, principalmente no início, porque se houver alguma necessidade de suspender, vamos rever o que está acontecendo, para que eu tenha uma margem de segurança, né? E repor doses fisiológicas, não são abusos, é para que melhore a qualidade de vida desse indivíduo. E antes de tudo, né, fazer um diagnóstico diferencial. O que mais que pode estar causando, né? Hoje, esses sintomas que se fala da andropausa, que é essa queda hormonal do homem, também se confunde com a depressão, com as carências vitamínicas, né, com uma tireoide com um mau funcionamento. Então, a gente tem que avaliar como inteiro para poder... De novo, é esse olhar Exatamente, personalizado. não dá para ser uma pontinha. E aí, assim, até reforçando, né? Porque tem muita gente que faz a utilização sem a indicação apropriada. E a necessidade desse olhar, porque uma queda de testosterona, ela pode ter um efeito, pode ser por conta de senescência, pode ser por conta de um distúrbio fisiológico, né, que é facilmente corrigível, mas ele também pode ser patológico, Pode né? ser patológico. E aí a coisa é um pouquinho mais complicada. E outra, a gente está falando de densidade óssea. A gente não está falando só de libido, de desempenho sexual, não. Sim. A gente está falando de osteoporose. A gente está falando de uma parte dessa testosterona que vai ser convertida em estradiol, que vai ser protetor cardiovascular. A gente não está falando de estética, a gente está falando de diminuir risco cardiovascular. A gente está falando de ter segurança. Esse indivíduo sem condições de ir para uma academia para fazer musculação, para que melhore também a parte física, para que ele se prepare para esse envelhecimento dos 80 anos, tem que ser aos 50, aos 45, quando começar os primeiros sintomas. Eu não posso deixar se instalar para eu poder pensar em começar a repor. Mas é a diferença de repor entre as doses. É isso, é a gente conseguir fazer esse manejo que é aos poucos. E outro, né, assim, a utilização disso não vai eximir a mudança dos hábitos, né? Estilo de vida... Quantas vezes eu falei isso? É. Em tudo. É para fertilidade, é para envelhecer, é para viver. O indivíduo que acha que vai se manter bem com um pensamento de que ele não vai fazer nada, onde ele vai continuar andando de carro o dia todo e não vai fazer nada de atividade física e só comer aquilo que gosta, vai colher os frutos. Sim. Vai colher. Tudo que a gente planta, a gente colhe. São escolhas. São escolhas. Tem um livro que eu gosto que chama O Valor do Amanhã, e o Eduardo Gianetti, o autor, ele faz uma pergunta básica assim, né? Se você prefere mais dias na sua vida ou mais vida nos seus dias. Que é uma coisa assim, eu quero viver mais ou eu quero viver intensamente hoje,
né? Posso viver mais, viver tranquilo, viver bem ao longo do tempo. E para isso eu vou me cuidar. Agora, aquele que quer viver muito hoje, que vai com muita intensidade, muita sede, eu tenho que comer tudo isso aqui agora, eu tenho que varar a noite porque a festa tá boa, né? Sim. Eu tenho que usar tudo aquilo que aparece, o peso, né? A consequência disso vem. Eu fui mãe tarde, Uhum. né? Então eu tenho um menino de 10 anos, onde todo mundo tá avó, eu sou a única mãe do grupo, né? Então meu menino tem 10 anos. E qual que me motiva mais para que me cuide, vou para academia? Não, minha alimentação é muito. O que eu prego, eu vivo. E meus pacientes sabem disso. Uhum. Eu experimento tudo, dou minha opinião em tudo, procuro o que eu procuro de bem para mim, eu procuro para eles. Mas qual é o motivo? Como eu fui mãe tarde, o meu desejo da vida é ser avó, porque eu só tive um. Então eu preciso me cuidar, porque eu quero ser uma avó que o meu filho não teve. Uhum. Eu quero ser uma avó para pegar essa criança na escola. Eu quero ser uma avó para levar para academia comigo, né? Eu quero ser uma avó para chegar para ele e falar: viaja, deixa ele aqui comigo, que sou eu que vou tomar conta. Então a minha mãe nos deixou quando ele não tinha nem 3 anos, né? Então ele não teve essa avó ativa Sim. de ficar participando e a outra avó mora longe. É para isso que eu quero. Então eu sei que eu vou ter que viver um pouco mais para poder chegar para ver esse bendito desses netos. Esse é um elemento, né, motivador, Você muito já é avô? interessante. Já sou avô de 2 Olha, guri. não é um grande Fantástico, é motivo? fantástico. Mas você sabe que eu falo assim, que é lógico que a visão da mulher, tanto como mãe quanto como avó, ela é diferente da visão do homem, né? Eu vejo a minha esposa, ela tem uma aura assim que atrai os netos, e os netos sempre querem estar junto com ela. O vô tem um lado, gostam e tal, né? Mas é diferente. Mas eu vejo assim, a gente deve ir atrás desse sonho, quer dizer, quem tem um foco, quem tem um propósito, um objetivo, ele tem muito mais estímulo e força para seguir naquela direção. Mas nós somos seres solitários, a gente não governa o destino, né? E nada como viver bem aqui e agora, hoje, né? Hoje. Então, o que você está me dizendo aqui, que serve como exemplo para os seus pacientes, eu gosto muito de dizer que, assim, se eu não sou coerente com aquilo que eu prego, então o que eu prego não vale nada, né? A gente está cheio de exemplos aí de gente que fala uma coisa e faz outra, que prega, tem um discurso maravilhoso de ser correto, de ser exemplar, mas a prática é diferente, né? Então, que bom que você tem essa coerência e seus pacientes percebem isso, né? Porque é como você falou, eles acabam se tornando amigos, companheiros, Sim. parceiros, né? Não é só a doutora Silvia, Não, né? a gente divide treino de academia, experimenta coisas diferentes, viaja, achou uma coisa legal, traz, e assim, a ideia é essa, não precisa ser pesado, Uhum. pode ser muito leve. Eu não gosto de nada imposto, eu gosto das coisas muito esclarecidas, e tem que ser bom para todos. Então, quando eu vou propor um programa, eu vou propor uma mudança, é tudo muito bem discutido. Você gosta? Você não gosta? Uhum. Ah, eu não gosto. Falei, então vamos ver uma outra coisa que você gosta. Não vai ser nem para mim, nem para você. Mas a ideia é não impor, é deixar muito leve e que ele entenda o que é necessário, mas ele tem a parte dele. Uhum. A minha parte é se manter atualizada, é estudar e trazer o que tem de mais novo e o que tem de melhor. Mas a parte dele eu não posso fazer. É. Então, É isso aí. Agora, trazendo um pouquinho, você falou que tem a maior parte dos clientes são masculinos, né? Mas a mulher também deve vir para o consultório quando vem o casal, né? E a essa questão da menopausa, da perimenopausa, né? Podia explicar um pouquinho para a gente assim, sim. a diferença disso e como que é? Hoje eu deparei com a minha nora, né? Eles estão em casa esses dias, estão reformando a casa. E aí ela comentou comigo, né, que ontem ela estava com TPM, né? E eu disse, a vida da mulher, ela é sempre recheada de alguns desafios a mais, né?
Eu vivenciei muito isso com a minha esposa da menopausa e eu ficava às vezes assim, não é com pena, mas compadecido, né? Porque é uma loucura, né, o que acontece com a mulher. Eu acho que Com... assim, eu vou aproveitar o gancho da sua nora e vou começar lá atrás, na Uhum, verdade. As mulheres, elas têm que entender primeiro o que que é ciclo menstrual, que às vezes eu pergunto, elas não entendem. Então, isso é uma coisa muito importante, porque é um tema que a gente fala na escola e elas crescem. E as mulheres que menstruam, né, a grande maioria que não usa anticoncepcional, até hoje não entende o que é ciclo menstrual. Então, o ciclo menstrual, ele é diferente de período menstrual. O período menstrual são os dias que menstrua. O ciclo menstrual é o primeiro dia que você menstrua até um dia antes de menstruar de novo. Então, às vezes eu pergunto, qual que é o seu ciclo? Quantos dias você é o seu ciclo? 3, 5? Não. Então, eu tenho que explicar primeiro o básico, é a fisiologia. E uma uhum. outra confusão que tem muito no consultório é quando eu pergunto, você menstrua? Eu menstruo uma vez por mês quando eu paro o anticoncepcional. Não. Então, a mulher que usa o anticoncepcional, ela não menstrua. É um sangramento químico. Uhum. Ela está usando o anticoncepcional e ele está segurando todos os hormônios dela e ela não vai menstruar. Quando a gente suspende naquela pausa, ela vai fazer aquele sangramento que não é uma menstruação. Então, isso tem que ser muito bem esclarecido, que a mulher que usa anticoncepcional, ela não menstrua. A mulher que menstrua é aquela que não usa anticoncepcional, onde ela vai ovular, esse óvulo não vai ser fecundado, e esse útero vai descamar e vai tentar no mês que vem, e vai tentar no mês que vem. Agora, a mulher que usa anticoncepcional, ela sangra nos dias de pausa do bendito do anticoncepcional, né? Então, e aí passando essa fase, a gente entra na perimenopausa, que eu costumo falar que são os piores anos dos transtornos, né? Vem a insônia, vem o fogacho, vem as dores articulares, vem a instabilidade de humor, queda de cabelo, baixa de libido, A lista é grande. a lista é grande. E aí, quando que a gente começa? A gente tem que começar antes, na perimenopausa. A perimenopausa é aquela época onde a mulher ela tem uma instabilidade hormonal, então ela já está com esse estrogênio muito maior, e como ela não vem ovulando, né? Mês sim, mês não, cada um com seu ovário direito ou esquerdo, ela começa a diminuir a progesterona. Uma mulher só de estradiol, ninguém segura, né? É irritabilidade, é insônia. E aí, como que é assim, a abordagem sua com esse olhar, né, personalizado, com a sua experiência com a nutrologia, com a acupuntura, o que que diferencia de um olhar comum que vai só no tratamento do efeito, né? Na verdade, é entender quando começou e ouvir tudo o que está acontecendo. Então, é choro, é risada, mas eu preciso entender, porque muitas vezes não é perimenopausa. Eu costumo brincar que às vezes também vem o casamento. Então, são mulheres que estão com 20, 30 anos de casamento e que eu ainda brinco, eu falo, não vamos fazer reposição hormonal, vai ter que trocar o CPF que está do seu lado. Porque muitas vezes aquela baixa da libido ou aquela queixa de falta de lubrificação vaginal nem é reposição hormonal. É aquele casamento que não está dando certo, é aquele casamento que já são anos que vai se arrastando e são coisas mal resolvidas e que ela vem colocando tudo na perimenopausa. E que ela vem colocando, não é que também é jogado para ela que a culpa é sua, né? Então Então, o CPF é que é o aí culpado, o brinco CPF do outro quando vem, lado. eu falo, mas será que não é esse CPF? Vamos dar uma trocada de CPF para ver se não é o CPF? Não, não, não é. Aí a gente vai, conversa, mas a ideia é que fique leve, mas que ela também tem que entender que muitas vezes isso acontece. A gente repõe, a gente ajusta, tenta e não resolve. Uhum, E não resolve, porque o lado emocional, ele está atrelado com o lado de todo indivíduo. sim. Não é só hormonal. E acho que tem uma coisa assim, muito comum, porque nós vivemos numa sociedade que cobra muito um estilo perfeito, uma imagem perfeita, um bem-estar, um estado de ânimo, Uma né? felicidade. Felicidade. Parece que aquela Ah, foto do Instagram, né, que é o que ah, exemplifica a sua vida. Mas
Na real, é assim, a gente sofre, o organismo ele é extremamente dinâmico, complexo, é uma máquina poderosíssima, fantástica, que tanto pode te ajudar, e se você se estiver disposto a conhecer, a se reconhecer, a entender como é que funciona, a olhar para esses hábitos, né, e o que esses hábitos estão causando, fazer testes, né, É, com as mudanças. porque da mesma forma que tem a parte parte masculina, a feminina também. A reposição hormonal, ela não é só para a parte sexual. Para a mulher é muito importante. Morre muita mulher porque o risco cardiovascular Uhum, da mulher na menopausa, ele aumenta com a queda hormonal. O estradiol, ele é um hormônio cardioprotetor. sim. Então a gente não pode deixar. Então a ideia não é pensar só, e a gente vem também de uma época, e você vivencia a farmacologia, né, há mais tempo, que antes a mulher chegava e falava, quero repor. Mas não precisa. Você não sente calor, para que vai repor? Hoje a gente já sabe que o estradiol ele é protetor, ele vai diminuir risco cardiovascular, vai se infartar menos, ele é protetor. É para todas? Depende. Então, eu não estou fazendo apologia, nós temos as contraindicações Sim. absolutas para reposição, como para tudo, mas para aquelas que não existe uma contraindicação absoluta, é melhor fazer do que deixar de fazer e sofrer as consequências depois de uma piora de uma osteoporose. A gente já sabe que a osteoporose também não está relacionada só ao fato de tomar cálcio. A gente Uhum. sabe da osteoporose e a reposição de estradiol, a vitamina D. Então, a gente já passou dessa fase onde achar que só o cálcio vai tratar a osteoporose. Perfeito. E aí entra uma coisa que eu gosto muito de falar, que é assim, a personalização do tratamento, né? Porque esse olhar personalizado, contínuo, de um acompanhamento contínuo, que olha para o exame, olha para a clínica, olha para o contexto geral do paciente e vê, eu fiz essa formulação causou um efeito X. Bom, eu vou modular isso aqui, vou ver como é que está indo, e vou ajustando, quer dizer, dá para encontrar algo que seja o mais biologicamente compatível, né, com o Sim, paciente. na verdade, eu nem vou usar o termo modular, porque o termo modular caiu muito na prática de alguns colegas como uma forma até de criticar, de usar o termo de modulação hormonal, de uma forma pejorativa. Eu gosto do termo de ajuste. Uhum. Eu não tenho como ajustar e muitas vezes a indústria me entrega um produto com uma dose muito grande e eu não tenho como fazer. Como que eu vou iniciar? Vou dar exemplo de uma progesterona, que no mercado a gente tem só de 100 miligramas e de 200 miligramas, sendo que muitas vezes se eu entrar com uma dose de 100, é excedente para essa mulher. E aí entra o ajuste hormonal. Então, é frequente nas prescrições, sim, uma progesterona com uma dose menor para eu começar, para eu ver a reação dessa mulher, para eu fazer uma forma mais parecida com a fisiológica, naquele período de fase lútea mesmo, onde é a hora que cai esse hormônio da mulher. Então, a mulher ovula, quando ela passa a ovular, a segunda fase é a fase lútea. É quando a progesterona é para fazer o pico, e nessa mulher perimenopausa ou menopausa, mas na perimenopausa, ela não faz o pico de progesterona. Então, no início do tratamento dessa mulher perimenopausada, ela não vai usar todos os dias. Uhum. A gente vai tentar mimetizar a natureza. Então, a gente entra com uma progesterona com uma dose menor nessa segunda fase do ciclo, só nessa fase lútea. Quando essa fase passar, a gente suspende e espera o próximo ciclo. Então, o ajustar a dose é necessário. É necessário e a gente não consegue suprir essas necessidades só com a indústria. Eu preciso desse ajuste individualizado. Então, eu tenho pacientes que usam doses maiores, menores, até que eu encontre aquela que seja confortável para ela e que ela consiga tocar E, até saturar. e de novo é assim, né? Mesmo que o raciocínio valha para todas as mulheres, cada mulher reage de uma forma específica, né? Então não é porque 50 miligramas é uma dose menor e Sim. que não é que 50 para todos, Não, né? Então não. essa personalização que eu acho fantástica
e que eu advogo, né? É, Falando que o prescritor, né, o profissional que tem esse olhar individualizado para personalizar, ele está dando uma atenção muito diferenciada para o sim. paciente. Isso faz muita diferença, né? Porque a TPM, a perimenopausa, é exatamente isso, né? É aquela lá na fase lútea, onde a progesterona não vem mais, e ou essa mulher está com estradiol alto demais e não tem essa progesterona para fazer o que é o natural, Uhum. ou ela não tem nenhum estradiol. Por quê? Porque ela já está na falência, ela já não está, esse ovário já não está mais produzindo. Então ela fica sem dormir, ela fica sem paciência, ela ganha peso, ela tem dor e cai cabelo, Deprime. deprime. Então a ideia é tentar fazer de uma forma muito parecida com a fisiológica. Mas a gente está falando de perimenopausa. Quando essa mulher já entra na menopausa, e muitas vezes acontece na perimenopausa, onde a gente sabe que o FSH ele já está ficando alto, e quando a gente entra com estradiol, naturalmente esse estradiol ele vai inibir esse FSH. E se ela tem 6 meses que ela está em amenorreia, 6 meses sem menstruar, algumas voltam a menstruar. Mas por que que volta? Fisiologia. Às vezes o estradiol ele fez com que esse FSH caiu e esse ovário voltou. Ele começou a trabalhar mais um pouquinho e aí ela volta a menstruar. E na sua experiência também tem assim a observação de uma série de drogas hoje, tanto de origem Tem. vegetal quanto às vezes uma suplementação, que produzem um efeito hormônio mimético ali para, Tem, a gente tem né? bastante, tem. Eu costumo falar assim, a fitoterapia, ela e até os nutracêuticos, a Hum. gente tem muita coisa no mercado boa que ajuda a controlar esses sintomas. Talvez não façam o efeito cardioprotetor que a gente está Uhum, falando, sim. mas a parte sim de sintomas, a sintomatologia, ele tem bastante resposta, tem Sim. muita resposta que a gente E dá consegue para associar manejar. uma coisa com a Dá para outra, né? associar, Sempre. tem muita É, mulher responsiva, e não é só mulher, o homem também. Então sim. a gente tem muita coisa Uhum. que tem evidência, porque tem muita gente sabe que tem muita coisa que não tem evidência, tem muita coisa que passa das doses e a gente vê que não tem um valor, né? Eu costumo, sim, sou muito sucinta nas minhas prescrições, não gosto de prescrições muito longas. Eu acho que a gente tem que fica com aquilo que está dando certo. Menos é mais. É, perfeito. E para o paciente também, né? Porque eu vejo no dia a dia receitas que são extremamente complexas, fica meia hora só para fazer o cálculo, né? E É, às vezes o paciente, quando ele vê o orçamento, ele se assusta, e aí exatamente. todo aquele esforço do médico, toda a busca do paciente, quando ele fala assim, pô, eu não tenho condições de fazer isso daqui, porque eu vou ter que fazer isso aqui por muito tempo, né? Então, esse olhar é importante também, né? Eu acho que aí entra um É, pouco dessa relação também do médico com a farmácia, o paciente, é isso que eu para ia te falar. entender, Porque né? assim, a extensão do meu tratamento é a farmácia, é o suplemento. Uhum, Se eu não consigo, não adianta, eu não quero só prescrever. Eu quero que ele use sim. e que a gente tenha um feedback. Uhum, Então, o fato dele vir uma consulta e só sair com a receita, para mim, não é, sabe, não tem vantagem. Eu quero que ele melhore, sim. né? Então, mas a farmácia tem que ser a extensão do meu tratamento. Não dá para a gente, e não é porque eu estou aqui, mas eu sempre busco o quê? Se não der certo, não teve a resposta, ou no resultado de exame não veio aquilo que a gente esperava, a primeira pergunta é: qual Uhum, medicamento é esse? Me uhum. manda a foto do rótulo. Qual é o nome? Qual é a farmácia? A gente tem que achar. Sim. E até vem até uma ao vivo aqui, né? Assim, como que você percebe esse resultado? Eu estou falando de uma maneira Uhum, geral das farmácias, porque eu sempre sou um entusiasta do associativismo e uhum. defendo o setor. Então, quando eu falo de farmácia, não é da minha farmácia, mas No, todas as farmácias, né? Essa relação da farmácia com o prescritor, aonde que ela poderia ficar melhorada? também não é porque eu estou aqui, mas hoje
eu não tenho, assim, eu tenho um acesso tão fácil à farmácia que hoje eu não teria nem o que pontuar. Certo. Porque se qualquer coisa que vem, eu tenho acesso a representante. É uma Ela, solução ela rápida. tem uma solução muito rápida. Então, algumas demandas existem e que já foram supridas, como, por exemplo, paciente no aeroporto indo para São Paulo fazer uma fertilização e não tinha ficado pronta. E a farmácia foi até o aeroporto entregar para que ela levasse embora. Então, assim, realmente hoje, todas as demandas que a gente tem, a gente consegue suprir com uma conversa. Às vezes esquece, às vezes na hora de digitar, digita alguma coisinha, Sim. mas a farmácia entra em contato. É realmente ter o contato direto. E falar aquilo que você falou, é a conversa verdadeira, né? É o que é. É o que é. Né? Eu gosto de dizer isso para o time, assim, a gente tem que assumir todas as consequências dos nossos atos. Nós estamos aqui para fazer o melhor. Às vezes a gente não consegue fazer do jeito que gostaríamos, Sim. mas nós não nos eximimos de fazer a correção mais adequada possível, né? Isso é muito importante. Que bom. Olha, que essa nossa conversa está muito boa. Esse podcast com certeza vai ser um dos mais vistos aí Que e bom. curtidos. E para encerrar, eu gostaria de te pedir assim uma mensagem para as pessoas que nos acompanharam aqui. Como que pode começar a cuidar melhor dos seus hormônios, né? Como que pode utilizar todos esses conceitos que você trouxe aqui para essas pessoas e também passar o seu contato, né? O telefone, o contato Do consultório. do Instagram, tem aqui na descrição do vídeo também, já vai ter o seu contato do Instagram. Vamos colocar o telefone, mas fique à vontade para passar essa mensagem para os Olha, ouvintes. eu acho que é uma autoanálise. Eu acho que para a gente chegar, eu não acho ruim o paciente chegar com uma listinha. Eu acho que realmente tudo começa com uma autoanálise. Tudo começa com as suas queixas. É você sentar num momento sozinho e refletir. O que é que está faltando na minha vida? Eu estou bem? O que está acontecendo? Será que essa dor que me vem agora, eu sempre tive? Será que eu nunca tive tempo de procurar resolver? Ou será que é uma coisa nova? Então, eu gosto do paciente que chega com uma lista, chega com o celularzinho, com um bloquinho de notas aberto, para que a gente senta, porque existe na anamnese, faz parte da anamnese, fora a queixa principal, e eu que fui professora há 9 anos de faculdade de medicina, existe um tópico que se chama revisão de sistemas, onde lá tem que caber todas as outras queixas paralelas à queixa principal. Então, você não pode se achar um poliqueixoso, não, porque senão todo mundo é. Eu sou, você é e todo mundo é. Então, além da queixa principal que te traz aqui, deve ter pelo menos umas 3 ou 4. E que muitas vezes elas estão relacionadas com a queixa principal. Mas você não precisa saber. Quem tem que saber sou eu. Sou eu que vou linkar. Então, tudo começa com uma autoanálise. Levanta, veja tudo que te incomoda, procura um médico que senta, que vai te ouvir e vamos tentar levantar uma hipótese do que pode ser e o que a gente pode fazer para melhorar. Fantástico, muito bom. Eu chamo isso de tenha o compromisso consigo mesmo, tá? Ninguém vai querer o seu bem mais do que você. E quando você for não conseguir respostas, né? Você tem bons profissionais a quem procurar, está aqui a doutora Silvia, e os contatos dela estão embaixo aqui na descrição do vídeo. Não deixe de procurá-la, você e a sua família, né? Já viu aqui que é uma médica que dá a atenção a toda a família e cria mais do que uma relação profissional, uma relação de amizades. Muito bem, nós chegamos ao fim de mais um Biologicast. Eu quero agradecer a você que nos assistiu até agora. Não deixe de curtir, de compartilhar, de convidar amigos também para assistir esse conteúdo que, de alguma forma, pode ser útil para quem está nos assistindo. Eu fico por aqui e até o próximo Biologicast.